E agora a gente vai falar sobre mobilidade urbana. É um tema muito importante, principalmente aí nas megalópolis como São Paulo. Você que é do Brasil inteiro também deve ter muita curiosidade sobre isso. E vai participar aqui com a gente, vai fazer uma palestra muito legal. O Philip Kleen, ele é General Manager da Uber para o estado de São Paulo. Formou-se em Marketing e Finanças pela Tulane University, nos Estados Unidos. E antes de assumir esse desafio na Uber, Philip passou pelo Twitter e fundou a Predicta, reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do Brasil pela Fast Company em 2012. Posteriormente vendida ao grupo RBS. Vale muito a pena essa palestra. Você que está online aí, participa com a gente. Baixa o aplicativo Rádio Geek também para acompanhar online. E vamos dar as boas-vindas, então, ao Philip Kleen, do Uber. Valeu! Boa tarde, todo mundo. Esse nome, Philip Kleen, é só fachada. Eu sou brasileiro. Queria agradecer a presença de todo mundo. Como o Gui falou, eu sou General Manager da Uber aqui de São Paulo. Tá? Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o futuro da mobilidade urbana, né? O futuro da mobilidade urbana, com impacto não só para a cidade, mas para as pessoas que estão vivendo nelas também, tá? E eu vou conversar um pouquinho mais como que a gente vê o futuro com menos poluição, com menos congestionamento e com menos estacionamentos, tá? E tudo isso que eu vou falar hoje vai ser com tecnologia e infraestrutura que já existe, tá? A gente olha para essa imagem e a gente acha que esse aqui é o culpado, é o vilão, o carro, né? São 1,2 bilhão de carros que existem hoje. É a população equivalente à população da China. Mas o problema não é o automóvel, não é o carro, e sim o uso individualizado do automóvel. Não sei se vocês percebem que quando vocês estão andando em algum carro na rua, vocês olham para o lado, provavelmente só tem um carro com um motorista só, tá? E isso gera muito gasto, né? Aqui na cidade de São Paulo, estima-se que a gente passa 1 mês e meio, eu vou repetir isso, 1 mês e meio durante ano dentro dos nossos automóveis, tá? E não só isso, mas os automóveis hoje, do jeito que estão sendo usados, também não são legais para o nosso meio ambiente. Responsáveis hoje por 22% das emissões de carbono são dos automóveis. E isso é apenas 5% do problema, né? Porque os nossos carros, nossos automóveis, eles ficam parados a grande maioria do tempo. Seja nas nossas garagens em casa, na nossa garagem no trabalho, onde a gente quer, tá? Estima-se que em todas as cidades no mundo, 1/5 da área da cidade é dedicada para estacionamento. 1/5. E aqui tem um estudo da USP, aqui em São Paulo, na capital, que diz que 25% da nossa área construída da cidade é para garagem e para estacionamento também. Imagina o custo de oportunidade que isso tem, né? A gente poder oferecer ciclofaixas, de poder oferecer formas de pessoas caminharem mais fácil, oferecer até moradia popular. E isso a gente está construindo lugares para guardar os nossos carros, né? Então, e não só isso retroativo, mas como a gente está olhando no futuro, né? Cada vez mais preocupados com a garagem onde a gente quer parar os nossos carros. E a gente está falando de São Paulo, agora eu vou falar um pouquinho de Nova York. Nova York é uma cidade exemplo de transporte público. O sistema de metrô é muito eficiente lá. Mas mesmo em Nova York, todo dia circulam 2,7 milhões de carros. É muito carro, tá? E os maiores prejudicados não são as pessoas que moram, por exemplo, na cidade de Manhattan, mas sim que moram bem longe, que demoram até 90 minutos para poderem chegar no trabalho, tá? E uma vez que você começa a usar o automóvel, você compra o automóvel, você fez o investimento, cada vez mais você tem que justificar o uso. E você deixa de usar outras formas de transporte. Bem, para ser sincero e honesto, quando os fundadores da Uber começaram o aplicativo, eles não sabiam o quão grande ia virar, como que realmente ia mudar a forma que a gente se locomove nas cidades, tá? O que eles queriam ter apenas um aplicativo dentro do celular, que eles pudessem apertar um botão e o carro viria para eles de forma automática. Mas hoje, com a adoção da Uber, cada vez mais está oferecendo transporte de uma forma confiável e acessível.
Falar um pouquinho de confiabilidade aqui. Está um pouco escura essa tela, mas aqui temos o crescimento durante o tempo da própria Uber dentro da cidade de São Paulo e o tempo médio que se espera-se para um carro. Tá? Então, hoje, na cidade de São Paulo, especialmente aqui, bem próximo, você consegue um Uber em 2 minutos, 3 minutos. E até uma cidade de São Paulo que tem 270 mil metros quadrados, você consegue um transporte imediato da onde você está solicitando em menos de 10 minutos. E não é só São Paulo, não. A gente tem outros lugares também. E aqui é um caso de Paris, né, que tem uma estrutura de cidade metropolitana bem diferente da de São Paulo. E mesmo assim, existe uma confiabilidade muito grande. Isso tudo com tecnologia e com economia, né? Com o preço progressivo, quando tem algum evento esportivo, quando tem por exemplo, muita chuva, você consegue oferecer de uma forma muito confiável a mobilidade. E aqui tem um gráfico do horário de pico da Uber. São algumas cidades da Europa que a gente colocou aqui como exemplo. E nota-se que nosso horário de pico é próximo logo depois de meia-noite, né? Que é um horário onde o transporte público muitas vezes não está disponível ou é muito difícil você pegar um táxi, né? E muitas vezes nesse horário você não deveria estar dirigindo. Você pode ter tomado algumas cervejas, tá? E essa hora é realmente que a Uber brilha. Tem estudos na Califórnia, onde é a nossa sede, que depois do início da Uber, a redução de mortes de vítimas que tomaram algum álcool e depois passaram a dirigir, caiu em 5%. E quando a gente olha mais alguns dados, isso aqui são resultados, um estudo feito pela The Economist de Nova York. E é um estudo perfeito para quem gosta de matemática natural, que tem parte de Nova York que permite a Uber e parte que não permite a Uber. E desde que a Uber foi lançada, em 2011, o número de acidentes envolvendo pessoas que ingeriram alguma forma de bebida alcoólica caiu entre 25% e 35% nas áreas onde existia Uber. Tá? E nas áreas que não existia Uber, manteve-se estável. E esse estudo, por que ele é tão valioso? Porque são áreas geográficas muito próximas. Então, você consegue isolar aqui fatores, por exemplo, do tempo. Por exemplo, se teve uma nevasca, se teve mais alguma estradas congeladas e tudo mais. Tá? Mostrando, de novo, o grande impacto e a responsabilidade que a gente, inclusive individualmente, deveríamos fazer. Vou falar um pouquinho de acessibilidade também, agora um pouquinho. Isso aqui em São Paulo, de novo, uma linha de tempo. Tá? A Uber começou em São Paulo em 2014. E aqui a gente vê como que a gente cresceu dentro da cidade e nas cidades vizinhas em São Paulo. Tá? E nota-se muito onde a gente cresceu bastante na periferia. Tá? E existem lugares em São Paulo hoje que a única forma de transporte é o próprio Uber. Né? E a Uber não discrimina pela roupa que você usa, da sua aparência, da onde você mora. E sim, é uma forma confiável de você conseguir seu transporte e você chegar onde você precisa. Voltando de novo a outro lugar, vamos falar um pouquinho de Paris de novo. Essas áreas destacadas em verde foram muito importantes e fundamentais do ponto de vista do governo francês. São áreas muito carentes de Paris. Tá? E você nota-se, das nossas viagens que a gente tem lá em Paris, a gente atende a todas as áreas, ou quase todas as áreas carentes. Né? E isso permitindo, assim, as pessoas que moram lá a, de fato, conseguirem chegar no trabalho, buscarem trabalho, terem lazer. E existe um estudo da Harvard dizendo que o fator mais importante de tirar a pessoa da pobreza é o transporte confiável. Isso é uma coisa que a gente tem bastante orgulho. E a Uber não veio também para substituir o modal de transporte, o transporte público. Pelo contrário, para ser usado em conjunto. Tá? E aqui tem um exemplo aqui de Londres. Esse gráfico aqui são as viagens na parte de manhã, na hora que as pessoas estão indo para o trabalho. Tá? E todos os pontinhos são ou estação de metrô ou estação de trem. E você nota-se aqui que mais de 30% de todas as viagens acontecendo na Uber nesse horário que as pessoas estão indo para o trabalho, as pessoas encerram sua viagem a menos de 200 metros ou de uma estação de metrô ou uma estação de trem, mostrando sim a combinação do transporte público junto com o uso do Uber. Tá? E voltando de novo à parte de Londres, o governo londrino
fez uma mudança nos horários do metrô. Tá? Então, no ano passado, 2016, eles passaram a permitir que o metrô pudesse funcionar muito mais tarde. Tá? E com isso teve uma mudança no comportamento de como as pessoas usavam a Uber lá. Tá? Vocês vão notar aqui nos pontos que estão destacados em vermelho, onde teve um decréscimo de quantidade de viagens. Por quê? Porque as pessoas passavam a usar o metrô nesse horário à noite, tá? tendo uma oportunidade. Ou seja, as pessoas de fato já usavam a Uber, passavam a usar o metrô. Mas o que aconteceu também de consequência? Nos lugares mais remotos, teve um aumento de Ubers buscando pessoas nas saídas dos metrôs. Tá? Por quê? Porque estavam usando o Uber para poder chegar nos últimos 2, 3, poucos quilômetros para poder chegar em casa depois de usar o metrô. De novo, só correspondendo que o uso conjunto com o sistema público é muito valioso. E as prefeituras, os governantes estão começando a perceber isso também. Tá? Aqui a gente tem 2 casos que, do ponto de vista econômico, fazia muito mais sentido subsidiar viagens de ride-sharing, de Uber, do que fazer algum tipo de investimento na cidade. Isso aqui é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz. Né? Então, toda vez que deixa de se construir um estacionamento, eu gosto muito nessa cidade. Isso aqui aconteceu, na verdade, em New Jersey, tá? E o governo fez um subsidiamento de viagens Uber, viagens compartilhadas, tá? E aí, o que aconteceu? Do ponto de vista econômico, fazia muito mais sentido. Do ponto de vista de retorno, também fazia... tanto o cidadão quanto o governo começou a ganhar. E também outro caso em Boston também, onde o sistema de transporte lá começou também a pagar clientes com deficiência a utilizar viagens Uber e viu que o retorno disso também fazia muito, muito sentido. E cada vez mais tem mais e mais e mais histórias acontecendo nisso. Até mesmo aqui em São Paulo, está se estudando a mudança, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, em mudar o uso de carros alugados para viagens compartilhadas também. Bem, falei de acessibilidade, falei de confiança, agora vamos falar de preço, de economia, né? O modelo de viagem compartilhada com mais de um passageiro e um motorista no carro é um sonho que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. E, de fato, ela nunca, até pouco tempo, realmente não era uma realidade. Até alguns anos atrás, onde os próprios engenheiros da Uber começaram a perceber que, olha, tem muita gente indo de um determinado ponto razoavelmente próximo, indo para outro determinado ponto razoavelmente próximo, e por que eles não estão usando o mesmo automóvel de fazer essa locomoção? Todo mundo sai ganhando nessa troca. O próprio passageiro ou passageira, que ao entrar no carro e dividir, também divide a conta, custa muito menos dinheiro de você ir para o ponto A para o ponto B. Para o próprio motorista, que de fato está fazendo essa viagem, que quanto mais pessoas dentro do automóvel, mais dinheiro ele ou ela está ganhando. E por último, claro, a cidade, né? Porque você vai ter muito menos automóveis se locomovendo, melhorando não só isso, mas o próprio convívio, tendo menos congestionamento e chegando ao seu destino final muito, muito, muito mais rápido. Tá? Agora, aproveitando aqui o palestrante anterior sobre o meme que estava acontecendo no Twitter e no Facebook, nas redes sociais, acho que alguém estava falando assim, putz, a minha mãe nunca me pedia para entrar no carro com outra pessoa e nunca aceitar a balinha de outra pessoa, né? E é exatamente isso é a Uber. Então, esse negócio de corrida compartilhada, deu certo ou não deu certo? Sim, deu muito certo. Esse aqui é o mapa de São Francisco, onde é a nossa sede. E hoje, em São Francisco, 50%, uma em cada 2 viagens que acontecem, utilizam o nosso serviço de viagem compartilhada, que é o Uber Pool. Tá? E aqui a gente fez uma comparação, está um pouco escuro, mas você consegue ver de fato lá do esquerdo, que é o seguinte, isso aí é o volume de trânsito, volume de carros, volume de automóveis na cidade de São Francisco, tendo um carro individual, fazendo um Uber Trip normal. E, meu lado esquerdo. E desse lado esquerdo aqui, na questão do Uber Pool, fosse, se a gente tivesse as viagens compartilhadas, quantos automóveis seriam de fato utilizados? E você vê que o volume é bem, bem, bem menor. E toda vez que você consegue tirar um carro, usar um automóvel a menos, todo mundo sai ganhando, porque você consegue chegar de novo no seu destino de uma forma muito, muito, muito mais rápida. Bem,
que isso representa? Vamos chegar... E o impacto, e os números que isso representa, né? Então, para o primeiro semestre do ano passado, todas as viagens de Uber Pool que a gente fez no mundo, Uber Pool que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente tem no Rio de Janeiro, aqui no Brasil também, ela fez um grande impacto já. Então, tem algumas métricas que eu queria dividir com vocês, né? E só para vocês terem noção, em São Francisco é 50% das viagens. E no mundo inteiro, nas cidades onde existe o Uber Pool, a gente já está fazendo 20% dessas viagens. Então, as pessoas estão, de fato, abraçando as viagens compartilhadas. Isso está gerando muito resultado. De novo, 502 milhões de quilômetros já foram conservados de uso de automóvel. Tá? E é uma ida e volta de Terra a Marte. Tá? Na questão de combustível, também, 23,4 milhões de litros de combustível. 9 piscinas olímpicas, também que a gente já teve de impacto. Tá? Em questão de CO2, de poluição, 55.560 toneladas de dióxido de carbono, também que já foram evitadas pelo fato de viagens compartilhadas. Tá? E o que isso está acontecendo? Está mudando o nosso modelo mental. Né? Quando eu tive 18 anos, o meu sonho era ganhar meu carro próprio, era ter meu carro próprio. E cada vez mais isso está mudando. Cada vez mais, os millennials, as pessoas que nasceram a partir de 1980 ou até 90, não tem necessidade do carro. Vem quando você mora numa cidade, você tendo uma forma de se locomover confiável, acessível, econômico, para que eu vou ter meu carro? É mais caro, é menos cômodo, eu tenho que ficar parando meu carro em vários lugares. Então, já nos Estados Unidos, 10% dessa geração já disse que venderia o carro ou desistiram de comprar um carro. Cada vez mais isso está acontecendo. Quanto mais a gente, não só na nossa cidade, mas em outras cidades, a gente tem a oportunidade de usar viagens compartilhadas, cada vez menos a gente tem a necessidade de ter um carro. Não é porque eu trabalho na Uber que eu também vou falar isso. Eu, pessoalmente, também, vocês viram pelo sotaque, eu vim do Rio de Janeiro, eu tinha um carro, a minha esposa tinha um carro, hoje a gente só tem um carro que fica quase parado na garagem também. Então, isso de fato já está acontecendo. E a gente só está começando. De acordo com esse estudo da Morgan Stanley que vocês estão vendo aí, só 4% das viagens que acontecem hoje são compartilhadas. Tá? Em 13 anos, em menos de 13 anos, esse volume vai subir 6, se não 7 vezes também, chegando a 1/4 de todas as viagens. Tá? E, de novo, acho que cada vez mais, sendo mais confiável, a gente conseguindo expandir a área geográfica de atuação, esse número tende a ser maior ainda. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o futuro. Tá? Vocês estão vendo aqui, são os carros autônomos rodando na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Tá? Isso aqui, de novo, é muito incipiente, a gente ainda está começando, mas a Uber como empresa vê isso como uma oportunidade enorme do futuro. Tá? E a gente está fazendo investimentos pesados em cima disso, investindo muito tempo dos nossos engenheiros para ver, de fato, como é que a gente consegue transformar isso numa realidade próxima em alguns anos também. De novo, ainda tem muitos desafios na nossa frente. Desafios de tempo, desafios de condições. E a gente sabe que muitas vezes as estradas aqui de São Paulo, aqui do Brasil, não são iguais que acontecem nos Estados Unidos. Mas eu, pessoalmente, estou muito ansioso por isso que tem a ver. Não só o desafio tecnológico, mas a gente também vai ter o desafio de regulamentação. Isso é uma coisa completamente nova, uma forma nova de você realmente se locomover. Então, a gente tem que realmente atuar junto aos nossos regulamentadores para que eles possam entender o benefício de carros autônomos e o que isso pode proporcionar para a gente. Estudos mostram que com carros autônomos a gente conseguiria reduzir em 90% a quantidade de automóveis atualmente nas nossas cidades. Ou seja, 1 em cada 10 carros que a gente vê em volta aqui poderiam ser substituídos pelos próprios carros autônomos. Acho que voltou um ano mais aqui. Tá? Bem, gente, de novo, queria contar um pouquinho para vocês da nossa visão do que seria o futuro da mobilidade urbana, de como que a gente vê o futuro acontecendo. O futuro acontecendo com tecnologias e infraestruturas que existem hoje, que a gente já tem acesso hoje, os nossos smartphones, os automóveis que já existem hoje. Né? E esse futuro é um futuro com menos poluição, com menos congestionamento, especialmente com menos estacionamento. Tá? É um futuro onde a gente imagina que toda viagem seja compartilhada.
e que a viagem seja compartilhada não por obrigação, mas por opção. Que a gente também tenha essa mudança de modelo mental e a gente também procure aproveitar as tecnologias que existem hoje para se locomover. Tá? De novo, queria agradecer muito aqui o tempo com vocês. Ainda tem alguns minutos aqui para algumas perguntas e respostas também. Perguntas? Boa tarde. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Eu queria saber o seguinte, existe algum programa de Uber Pets? Uber Pets, né, que a gente possa levar o cachorro ou um gato. Eu tenho uma cadela de 9 meses, uma vira-lata que a gente adotou. A gente tinha esse produto há um tempo atrás também, e apesar de ser benéfico para muitas pessoas, inclusive eu, isso muitas vezes gerava alguma dissatisfação com os nossos motoristas parceiros, que muitas vezes tinham percepção que o carro passava a ser um pouquinho mais sujo ou que podia prejudicar o banco. E esse é um dos nossos desafios sempre também, né? Poder harmonizar as necessidades, as vontades dos nossos motoristas parceiros com as necessidades dos nossos usuários que utilizam os serviços da Uber, né? E muitas vezes a gente olha para os números, roda os números, entende a necessidade. E para mim, que é uma coisa que eu usava muito, infelizmente não posso mais usar, mas a gente viu que o benefício para a plataforma seria melhor, de fato, parar a usar isso da forma. Não sei se no futuro, eventualmente, a gente repense isso aí. Pois é, eu também, eu sinto na pele isso também. Ô Felipe, boa tarde. No quesito, por exemplo, as empresas, as montadoras, vocês, claro, vocês escolhem o motorista de acordo com as montadoras, o carro que eles têm propriamente. A montadora em si, ela não é possível unificar, ou até mesmo para que o exemplo da Toyota Prius, e parece que no Brasil ainda não vingou. Esse tipo de ação, é possível que a Uber também massificar os carros elétricos ou até incentivar os seus motoristas? Voltando à sua pergunta, a primeira pergunta, a nossa plataforma é aberta. Todo mundo pode se submeter a ser um motorista parceiro. Tá? Inclusive, eu sou um dos motoristas parceiros também. De novo, tem uma série de tecnologias que estão ou lançadas, ou sendo aprimoradas, que de fato ajudam o nosso meio ambiente, ajudam as nossas cidades. E a gente atua muito próximo às prefeituras, aos governos, tentando entender de fato como é que a gente consegue gerar o melhor benefício para a cidade, né? A nossa visão, uma das nossas razões de a gente existir aqui é para sempre melhorar as nossas cidades e as pessoas que vivem nelas, tá? E a oportunidade, por exemplo, de carros elétricos, que ainda no Brasil é muito cara, que ainda tem pouco incentivo do lado do governo, ainda não deixa de ser uma realidade muitas vezes para os nossos parceiros. A gente, de fato, não faz nenhuma sugestão, nenhuma recomendação de automóvel. O parceiro pode escolher o automóvel. Mas a gente vê que ainda é muito incipiente. E desejo muito, quero muito que no futuro próximo, cada vez mais, a gente possa abraçar os carros elétricos. Boa tarde. Você comentou que o futuro da mobilidade urbana seria também transportes multimodais, né? Eu queria saber se a Uber tem intenção de entrar em outras modalidades, como bicicleta ou outras formas de transporte multimodal. A gente tem outras formas de transporte em outros lugares no mundo. Se eu não me engano, a gente acabou de lançar um Uber de barco na Croácia, se eu não me engano. Isso agora essa semana também, tá? E a gente tem, na parte da Ásia, o uso de motocicletas também, tá? Então, a Uber sempre vê a melhor forma de oferecer um serviço confiável, acessível, econômico e principalmente seguro dentro das cidades que a gente atua. Então, a gente está sempre enxergando, olhando outras novas oportunidades de que a gente pode ver. De novo, um dos grandes investimentos que a gente tem como empresa, que a gente quer não só oferecer para os nossos clientes, mas a gente quer oferecer isso para o mundo, são os carros autônomos, tá? Cada vez mais a gente está investindo muito dos nossos recursos. Essa é a corrida que a gente falou assim, nossa, isso aqui é uma forma que o nosso conhecimento, o nosso poder de engenharia, a gente pode colaborar e pode trazer uma forma nova de se locomover. Então, esse tem sido realmente uma prioridade para a Uber. Olá, tudo jóia?
Primeiramente, parabéns aí, foi uma ótima palestra. Meu nome é Lucas e eu estou pesquisando um pouco de mobilidade hoje para educação e mobilidade. E eu queria fazer uma pergunta, mas primeiro eu queria dizer que eu sou super a favor dessa evolução da economia, da shared economy e dos carros autônomos. Eu só queria saber, assim, uma questão de business perspective mesmo e de economia do futuro. Qual que é o pensamento da Uber, os planos que a Uber tem para quando esse futuro chegar, onde os carros autônomos, que eu sou super a favor deles e quero ver eles acontecerem, chegarem, como que vai ser lidar com os parceiros que trabalham com a Uber, né, que dirigem a Uber, do ponto de vista da economia? Por exemplo, vocês podem ter uma concorrência, né, seja o Lyft, o Cabify ou qualquer outra coisa que pode vir, que vai justamente usar esse fato de terem motoristas nos carros, ao invés de ser uma IA, como um diferencial e tentar convencer o público com marketing. Como que a Uber enxerga essa que eu acho que é uma grande dificuldade? O maior orgulho que eu pessoalmente tenho de trabalhar na Uber, o que me faz acordar de manhã e vir com energia trabalhar no Uber, é a oportunidade de trabalho que a gente está oferecendo para muitos dos nossos parceiros no Brasil inteiro. A gente sabe que infelizmente, no nosso Brasil, a economia não está num dos melhores tempos. E essa oportunidade que a gente está dando de forma imediata para realmente você conseguir gerar renda é um dos meus maiores orgulhos. É o que me faz realmente chegar lá, trabalhar e fazer isso melhor. Estava dando antes um exemplo aqui de que a gente teve que abrir mão de um benefício para os nossos clientes em favor dos nossos parceiros. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito. É fundamental esse nosso relacionamento e cada vez mais a gente está escutando os nossos parceiros, entendendo as demandas dele. Agora, indo diretamente à sua pergunta. Quando começou, eu não me lembro exatamente o ano, foi na década de 50, mas quando se lançou o caixa automática dos bancos, tiveram uma conversa muito parecida com o que a gente está tendo aqui de carro autônomo. Nossa, os bancários, que era um trabalho que gerava, era um emprego que gerava muito trabalho para muitas pessoas, vai acabar. Nossa, esse mundo vai acabar. E durante as próximas 3 ou 4, ou até 5 décadas depois, até a atualidade, quando a gente for ver a métrica, o que aconteceu? Na verdade, de forma, não reduziu a quantidade de pessoas trabalhando no caixa lá, aumentou. Mas sim, você criou uma nova forma de você interagir com os nossos bancos, assim. Então, eu pessoalmente, eu desejo isso. Eu acho que tem espaço para tudo. Tem alguns lugares aqui no Brasil que a gente sabe que, ou com a evolução da tecnologia, vai ser muito difícil do carro autônomo chegar. Infelizmente, provavelmente vão ser mais do que menos esses lugares. Então, eu acredito e eu sinceramente vejo isso, o casamento dessa tecnologia chegando, gerando grande benefício. Vão ser muito caros esses carros no início, mas ao mesmo tempo ainda vai ter muita oportunidade. Lembra aquela meta que eu falei que só 4% das viagens são compartilhadas hoje? A gente pode chegar a 25% em uma década também. Então, essa é a minha visão pessoal do que eu acho que vai acontecer. Obrigado pela pergunta. Gente, mais uma? Microfone. Aqui na frente. Essa pergunta é uma curiosidade. Uber, o que significa em inglês? Tem alguma coisa, as letras têm algum stand for alguma coisa? Ou então, como é que surgiu o nome Uber? Desculpa, mas deve ser uma pergunta difícil, né? Eu acho que eu sei. Tá? Depois a gente volta para o Wikipedia para validar. Se eu não me engano, o primeiro nome da Uber era Uber Cab. Cab, que significa táxi em inglês também. E aí era uma forma, eu acho, que dos nossos fundadores para realmente mostrarem o que é o serviço quando você não tem. O que é isso? É um jogo? É um aplicativo? É um e-commerce? E aí depois, ao se notar que, de fato, apesar de ser um aplicativo que ajudava, facilitava o transporte, ele não podia ser comparado ao táxi. E aí acabou tirando a parte de cab. E Uber, pelo que eu sei, meu sobrenome é alemão, meu avô é alemão, eu acho que em alemão Uber quer dizer tipo, o melhor, é o top. Tá? Então, de novo, eu vou até perguntar internamente, vou procurar saber a origem desse nome também, mas eu acho que, de novo, quando começou a Uber, lá em 2009, com o Garrett Camp e o Travis Kalanick, o que eles queriam? Eles estavam no congresso na França, na chuva, 9 horas da noite, não conseguindo voltar para o hotel. Então eles falaram assim, nossa, se eu pudesse ter no meu celular um aplicativo que eu apertasse um botão aqui, imediatamente um carro viesse me buscar,
Seria ótimo. E aí começamos com Uber Black, inclusive, que eram as limousines, os carros premiums, que de fato estavam sendo com uso supérfluo. Só depois foi lançado o Uber X e realmente a gente teve a escala que teve assim. Então, a gente pode ver, eu fico te devendo isso, sugiro você lá no Wikipedia também, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, aproveitem aí o sábado.